Será que a 5090 ROG Astral merece todo esse hype que ela tem? Será que ela vai fazer jus na parte técnica, na parte prática? Ou será que esse hype todo é apenas proveniente de um marketing agressivo e muito bem feito pela ASUS? É isso que vocês vão descobrir no vídeo de hoje. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer os meus parceiros, a Live Store, melhor loja de computador do planeta, a Power Up Water Cooler, que ocupa o Nightmare com um dos melhores sistemas de water cooler que a gente tem no momento, e também a ZF Vision, que ajuda a proteger meus olhos aí contra as luzes azuis provenientes do meu monitor. E sem eles, um review desse porte, desse tamanho, jamais seria possível. Então é isso aí, tamo junto, obrigado pela moral de sempre. Bom, merchan feito, como vocês viram aí no título, todas contra a ROG Astral. Bom, eu quero que esse vídeo, tá, seja muito mais do que um simples review. Eu quero que ele ganhe um tom aí de rivalidade, onde outras 5090 de outras marcas, de outros modelos, tentem apagar ou pelo menos diminuir todo o hype que a gente tem hoje em dia em cima da 5090. Então aqui nós temos Otac, né, uma Amp Extreme Infinity, uma Aorus Master Gigabyte e uma Phantom GS da Gameward. Então a ideia é que elas levem a ROG Astral ao limite e quem sabe até colocar ela no devido lugar. Bom, eu escolhi alguns requisitos a serem avaliados, vocês vão descobrir ao longo do vídeo. Eu acho que eu consegui bolar aqui um sistema de pontuação bem justo para a gente poder ranquear todas essas 5090, para a gente saber qual é o modelo definitivo. E com o perdão da falta de criatividade, sem mais delongas, vamos aos testes. Bom, a primeira que a gente vai testar vai ser a RTX 5090 Gameward Phantom GS. A gente vai colher esses dados aqui: clock, consumo, temperatura de GPU, temperatura de VRAM, velocidade de fan, nível de ruído. Vamos usar aqui o 3D Mark, o Speedway, ótimo para fazer esse tipo de teste, tá? Ele vai puxar bem a placa de vídeo. HDR ligado, tela cheia, loop para a gente rodar por 10 minutos, tá? Rodar em 3840 por 2160. E outra coisa que eu vou deixar aberto aqui, cadê? Aqui, ó. Opa, esse aqui não. GPU-Z, para a gente colher as informações aqui. Temperatura máxima de GPU, de memória, velocidade de fan máximo, enfim, tá tudo selecionado aqui. Consumo. Então no final do teste a gente vem dar uma olhada como isso daqui se comportou. E a gente faz as anotações. Então vocês vão ver o teste e vão ver eu anotando tudo aqui em tempo real, como se vocês estivessem aqui junto comigo, tá? Mais dinâmico que isso, impossível. Vamos dar Start aqui, execução personalizada. Vou abrir já o MS Afterburner para explicar as informações para vocês. Deixa eu dar um Alt Home aqui, já aparece, tem um delayzinho, né? Tá lá. Primeira linha ali é a placa-mãe Asus ROG Crosshair X870i Hero, Ryzen 9 9950X 3D, CC10 overclockado para 5750, CC1 para 5925, os clocks irão variar conforme a demanda. Uso de CPU 10% agora, consumo 77 watts, temperatura dos núcleos 37, 38 graus. Ali a gente tem nossa memória RAM, Corsair Dominator Platinum de 7200, CL34 overclockado para 8000. Consumindo agora 11 GB, batendo 39 graus, um Core em 2000, a Infinity Fabric em 2200. Estamos usando aí, como eu disse, a Gameward RTX 5090 Phantom GS. Pessoal, esse primeiro teste tá fan em estoque, a placa tudo em estoque, tá? O uso dela 100%, eu falei para vocês. O consumo 600 watts praticamente, temperatura batendo agora 71, 72 graus, velocidade do fan 45%. Lembrando, é automático, tá? VRAM, ali o clock também em estoque, consumo de VRAM 10 GB nesse momento, temperatura da VRAM 86 graus, FPS 94, 1% low,
gráfico do frame time, tá? Então agora eu vou deixar rodando esse teste aqui por 10 minutos e vamos anotar tudo que a gente precisa e comparar com as outras, com as concorrentes. Vamos deixar rolar agora. Olha, já se passaram 4 minutos de teste. O clock está se mantendo acima dos 2.600 MHz. Uso cravadinho ali em 100%, consumo 600 watts praticamente. Temperatura da GPU já batendo 77 graus e da VRAM 92. Lembrando, pessoal, temperatura ambiente aqui está 20 graus. Temperatura aqui da biblioteca vai ser a mesma temperatura para todos os testes, tá? Temperatura controlada nesses testes. Bom, pessoal, agora faltando aproximadamente 2 minutos para finalizar o teste. O clock se manteve acima dos 2.600. Ali, vamos colocar entre 2.600 e 2.700. Consumo acima dos 600 watts também. Temperatura da GPU 77. O fan se estabilizou em 56% e a temperatura de VRAM 92, tá? Vamos ver como ficou o nível de ruído aqui? Vou filmar aqui do iPhone para vocês, tá? Vamos ver como que vai ficar isso aqui. Câmera, vídeo, cinema, vamos lá. Vamos ver como que tá isso aqui. (37, 38 mais ou menos. É o que tá pegando nesse momento agora. Vamos considerar 38. Os 40 centímetros aqui do Nightmare. Bom, é isso aí, pessoal. Já se passaram os 10 minutos. O clock ali se manteve ali em 2.600, entre 2.600 e 2.700. Consumo ali por volta dos 600. A gente vai ter essas informações mais precisas, né? Através do sensor ali do GPU-Z. Temperatura de GPU 77 e da VRAM 92. Vamos parar o teste aqui. Essas informações a gente não precisa. Agora o que a gente vai fazer? Vamos anotar tudo. Tudo aqui, ó. Vamos lá. Clock, como eu falei para vocês, vamos deixar ali entre 2.600 e 2.700. Certo? Dessa forma aqui, ó. Consumo, vamos ver qual foi o pico de consumo. Pico de consumo, cadê? Ele deu 600 e alguma coisa, se eu não me engano. Ah, ele não salvou aqui. Mas eu vi batendo 605 aqui, acompanhando o teste. Vou marcar aqui consumo 605 watts. Isso aqui as placas vão bater quase a mesma coisa todas. Temperatura máxima da GPU que atingiu. Vamos ver? Cadê? Temperatura máxima 78. 78. VRAM 94. Eita, nós. A velocidade, qual foi o pico? Tá aqui 57%. 57%. Os fãzinhos automático, tá? Tá até escrito aqui enorme, não tem como vocês confundirem. Nível de ruído ficou nos 38. Acho que é assim, né? Temperatura da GPU 38 graus Celsius e temperatura de VRAM 94 graus Celsius. Assim que ficou. Essa foi a Phantom GS. Bom, agora chegou a vez da Zotac RTX 5090 Amp Extreme.
Vamos rodar com fãs em automático. Vamos ver se ela vai sair melhor do que a Phantom GS. Vou minimizar aqui. E vamos dar o start aqui. O que vocês acham? Tem que comentar aí antes de ver o resultado. Senão não vale. Bateu quanto? 77, não foi? A Phantom. Deixa eu dar start aqui, deixar 10 minutinhos. Cadê? Cronômetro. Agora é só deixar rolar, ó. Por enquanto tá aí consumindo abaixo dos 590 watts. O consumo vai ser sempre parecido. O clock ali já abaixo dos 2.700. Temperatura da GPU 63 e da VRAM 66. Bom, já se passaram 3 minutos do teste. O clock aí se mantendo parecido, né, com o da Gainward, entre 2.600 e 2.700. Consumo aí por volta dos 600 watts. Temperatura da GPU ligeiramente mais baixa, né, 74. A Gainward bateu 77, salvo engano. E temperatura da VRAM muito mais baixa do que a da Gainward, tá? Aqui batendo 82, da Gainward chegou a bater 94 no final do teste, né? Vamos ver se vai subir aqui mais. Bom, faltando 2 minutos para acabar o teste. Temperatura da GPU aí por volta de 76, chegou a bater 77 em alguns momentos. A VRAM estabilizou em 84, ou seja, né, 10 graus a menos do que a Gainward. Interessante, o clock igual, entre 2.600 e 2.700. Ó, deu uma queda agora para 2.500, hein? Deixa eu pegar aqui o nível de ruído agora. Mas o clock, na maioria do tempo, entre 2.600 e 2.700. Vamos ligar a câmera aqui. Vou ligar aqui, vamos. R$39, é um pouquinho mais, hein? Tem um cachorro latindo agora, vamos esperar um pouquinho. Pouca coisa mais do que a Gainward. Esperar terminar o teste agora. Vamos esperar mais um pouquinho. Tá lá, o clock entre 2.600 e 2.700. Consumo por volta dos 600 watts. Temperatura da GPU 7.8, 7.7, 7.6. E a VRAM estabilizou em 8.4. Vamos dar ESC aqui, vamos fazer as anotações. Vou abrir aqui o GPU-Z. Vamos lá. Temperatura da GPU 76.7. Eu vou considerar só o 76 mesmo, tá? Temperatura 76. Ou seja, aqui, né? 2 graus abaixo da Gainward. O clock a gente pode considerar o mesmo lá que a gente falou, 2.600 e 2.700. Tá ótimo isso aqui, o consumo. Nossa, 629. Consumiu bem, hein? (605, 629). Temperatura de VRAM. Cadê? VRAM. Cadê? 86. 86 graus. E os fãs eu vi que eles ficaram com um pouquinho mais de velocidade também. 61, 54, 68. Eu vou considerar o mais alto aqui, tá?
68%. 68. E o nível de ruído ficou em 39. Um pouquinho mais de ruído do que a Gainward. Mas também os fãs estavam com mais velocidade também. Isso é isso que a gente tem, ó. Por enquanto a Zotac está melhor do que a Gainward. Temperatura é o principal, né, pessoal? É o que a gente mais quer. Bom, agora chegou a vez da Gigabyte RTX 5090 Aorus Master. Vamos ver se ela vai sair melhor do que a Phantom GS, do que a Amp Extreme. Vamos ver se está tudo certinho aqui. GPU-Z, tudo correto aqui. Dá reset aqui. E vamos pro teste, né? Tudo correto? Tudo correto. Marcar o tempo aqui. E bora! E esse aqui também, o MS Afterburner, né? Tá lá rodando com clock ali entre 2.700 e 2.800. 100% de uso, batendo 600 watts. Temperatura da GPU 57 nesse momento, fan em 30%, né, em automático. E ali a temperatura da VRAM 62. E vamos ver. Vamos esperar passar mais um tempinho e a gente comenta novamente. Bom, já se passaram 3 minutos de teste. O clock ali entre 2.600 e 2.700. Dá uma quedinha agora para baixo de 2.600, mas está se mantendo mais entre 2.600 e 2.700, igual a Gainward e a Zotac. Consumo ali em 600 watts, uso em 100%. Temperatura da GPU está mais baixa do que das outras duas, 72 aqui. E VRAM 76. Bom isso aqui, hein? Bom, vamos deixar rolar mais um pouquinho aí. Bom, faltando 2 minutos para encerrar o teste. O clock aí entre 2.600 e 2.700. Às vezes uma queda ou outra para menos de 2.600, mas se mantendo mais acima dos 2.600 mesmo. Consumo aí 601. Temperatura da GPU se manteve em 72, bem interessante, hein? E da VRAM em 78. Fãs em automático, temperatura ambiente 20 graus para todos os testes, tá? Vamos ver o ruído? Entre 37 e 38, pessoal. Vamos considerar 38, tá? Bom, o teste está para encerrar. Se manteve em 72 a GPU. VRAM 78. Muito boa a Aorus Master, hein? Muito boa mesmo. E vamos anotar. Vamos anotar. Bom, o clock entre 2.600 e 2.700, eu disse, né? Megahertz, consumo, vamos ver? Consumo. 605. Bom também, hein? 605 watts. Temperatura da GPU. 72.9. Bom, só vou considerar o 72 mesmo, tá? 72. Temperatura de VRAM 78.
Bom, hein? E a velocidade das fãs bateu quanto? Cadê? 56, 56, 56. 56%. E o nível de ruído aqui, 38. 38 dBA. Vamos ter uma prévia aqui? Ó, o clock, empate, tá? Nas três. Consumo, a AMP foi a que consumiu mais. Deu empate entre a GameWard por enquanto e a Gigabyte, 605 os dois. Temperatura, 78, 76, 72. Ganhou a Aorus Master. VRAM, nossa, a VRAM foi lavada, hein? Olha a VRAM da Aorus. 78 contra 86, 8 graus a mais. E essa aqui, nossa senhora, quase 20 graus, né? 16 graus a mais, se eu tiver bom de conta. Que eu acho que eu não tô. É isso mesmo? Eu acho que é isso, 16. E ganhou no nível de ruído também. Muito parecido, né? A Phantom, GS e a Aorus Master empatou. As duas, 38. Bom isso daqui, tá? Tô gostando de ver. Bom, agora chegou a vez da Asus ROG Astral. Vamos ver se ela merece todo esse hype que ela tem. Eu vou dar com o somzinho automático. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se está tudo certo aqui com GPU-Z. Dá o reset aqui, tudo certinho. Vamos rodar? Bora! Vamos iniciar o cronômetro aqui também. Rodando, 10 minutinhos de teste. Lembrando, temperatura ambiente cravada em 20 graus, tá? Temperatura controlada nesses testes aqui. Bom, tá, ela tá rodando entre 2.700 e 2.800, né? Nessa faixa aí. 590, 580 de consumo. Temperatura da GPU em 64 e da VRAM em 72. Vamos ver se aquele fan extra, né? Lá no backplate vai fazer alguma diferença. Vamos lá, vamos deixar rodar. Bom, já passou 3 minutos de teste. O clock entre 2.700 e 2.800. Consumo aí 600 watts praticamente. Temperatura 66, 67 graus. Velocidade de fan 61%. Bom, eu acho que a velocidade do fan está mais alta, né? Aqui em automático, ou seja, a Astral ela tem uma curva de fan um pouquinho mais agressiva em automático. Temperatura da VRAM 82. Eu acho que está mais alto do que algumas ali, hein? Salvo engano. Bom, vamos deixar rolar mais um pouco do teste aqui. Bom, faltando 2 minutos para acabar o teste. O clock se manteve alto, hein? Entre 2.700 e 2.800. Acho que foi o mais alto de todos, hein? Consumo ali 600 watts. Temperatura baixa também, 66, 67 graus da GPU. Da VRAM, nem tanto, 82 graus. Eu acho que teve alguma que ficou mais baixo, salvo engano. E a velocidade do fan um pouquinho mais alto. Isso explica também as temperaturas mais baixas, né? É uma curva de fan um pouquinho mais acentuado, né? Mais agressivo. Vamos ver aqui o ruído, como ficou. Deixa eu ligar a câmera aqui do celular e vamos ver. A gente pode considerar 40 aqui, hein? Bom, o teste está acabando aí. E aí, o que vocês acham?
Foi automático, ela vai passar as outras? É o que nós veremos neste exato momento. Tchan, 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 tchan. Bom, o clock ficou entre 2.700. O clock foi mais alto, hein? E 2.800. Certo? Vamos ver? É, ó. Interessante, hein? E o consumo? Consumo 609. Interessante também, hein? Será que merece o hype que tem? Só perde para Phantom e para Horus no consumo. Temperatura da GPU. Agora é o que a gente quer mesmo, né? 67. Opa, eu acho que foi mais fria, hein? 67. A Horus 72, 76, 78. Nossa, 11 graus mais fria do que a Gainward. E Verran? Eu acho que Verran ela perde aqui de alguma, hein? 82. Perdeu da Horus, hein? Dá uma diferença para Phantom, hein? De 82 para 94, 12 graus a menos. Agora a velocidade fan ela foi mais agressiva. Até por isso que ficou melhor em algumas temperaturas ali, né? 63. 63%. E o ruído a gente colocou em 40 dBA. Então faz sentido, né? Como o fan ficou um pouco mais rápido, porcentagem mais alta do que a Phantom GS e do que a Horus, teve também um pouquinho mais de ruído. A mais silenciosa aqui... Não, tem empate, né? Entre a Horus e a Phantom GS. É isso aí. Interessante. Tô gostando disso aqui. Pessoal, agora a brincadeira é outra, tá? Agora é a Phantom GS com os fãs em 100%. Bom, vocês já vão ouvir o ruído aí no microfone. Mesma coisa, clock, consumo, temperatura de GPU, de VRAM. Velocidade de fã a gente já pode colocar até aqui, 100%. E nível de ruído. O nível de ruído eu até posso mostrar já para vocês, mas eu vou fazer isso no meio do teste, tá? Mesma coisa ali com o GPU-Z para salvar aqui as máximas que eu quero, tá? GPU temperatura, temperatura da memória, velocidade de fã e consumo. Deixar isso aqui minimizado. E vamos partir para o teste, execução personalizada. Mais 10 minutinhos, pessoal. E vamos que vamos. Vocês estão vendo em tempo real como que a gente faz um teste bacana aqui. Acho que eu não preciso ficar falando novamente na overlay ali. A única coisa que vocês podem reparar é ali o fan speed, né? 100%. Deixa eu começar a marcar aqui os 10 minutos. Bom, lembrando que a temperatura em estoque estava batendo 77, né? E 96 graus temperatura de VRAM, com os fãs em 56% em automático. Agora com os fãs em 100% já está segurando a temperatura do GPU em 58, abaixo de 60. E da VRAM em 70. Uma baita de uma diferença, hein? Vamos deixar rolar. Ó, já se passaram 2 minutos. O clock está ligeiramente alto, né? Do que quando estava com fã automático. A gente pode considerar aqui que está entre 2.700 e 2.800, né, na faixa, né?
consumo ali 602, 603 watts. Temperatura da GPU 61 graus, baixou muito, hein? Vale muito a pena, né? Quando a gente liga o fan aqui em 100%, mas ninguém faz isso, né? Eu não conheço alguém que deixa o fan em 100%, então esse aqui é mais ou menos um cenário hipotético quase, né? Enfim, VRAM batendo 76 contra 94 com os fãs em automático. Uma baita de uma diferença, hein? Vamos lá, vamos deixar rolar. Bom, agora faltando 2 minutos para encerrar o teste. O consumo ali está por volta dos 600, um pouquinho acima, chegou a bater 613 ali. Temperatura da GPU 62, 63. E da VRAM 78, 76. Deu uma bela de uma diminuída, hein? Agora deixa eu pegar aqui e mostrar o nível de ruído para vocês. Deixa eu ligar aqui o aparelhinho medidor. Ligar a câmera do iPhone aqui, vamos lá. Pessoal, a gente pode considerar 51, tá? 51 dBA. Bom, já tá dando os 10 minutos aqui. O clock da Phantom GS com fan 100% se manteve ali entre 2.700 e 2.800 nessa faixa. Consumo ali também por volta dos 600 watts. Tivemos um pico, né, de 613. Temperatura da GPU estabilizou ali em 62, 63. E a temperatura da VRAM 78. Baixou muito, baixou quase 20 graus os dois. Muita coisa. Vamos dar um ESC aqui. Isso aqui a gente não precisa. E vamos fazer as anotações. Cadê o GPU? GPU-Z aqui. Vamos lá. Temperatura. Vamos começar com o clock, que a gente falou entre 2.700 e 2.800, certo? Consumo. Ó, chegou a bater 609 desse aqui. 609 watts. Nossa, veio 2 Ws ali. Temperatura de GPU. Cadê? 63.3. Vou colocar 63. 63 graus Celsius. Temperatura de VRAM. Cadê? 78. Muito bom isso aqui, hein? Nível de ruído 51. É isso que a gente tem com a Gainward RTX 5090 Phantom GS. Bom, agora chegou a vez da Zotac Amp Extreme RTX 5090 com os fãs em 100%, como vocês já conseguem ouvir aí no retorno do microfone. Vamos ver se ela vai sair melhor do que a Phantom GS. Minimizar aqui. Conferir aqui o GPU-Z. Vamos dar um reset aqui. Tá tudo certinho. Minimizar. E vamos rodar. Olha lá, fãzinho ali já em 100%. Consumo abaixo dos 580, né? Melhora tudo, né? Quando a gente ganha a temperatura, né? Coloca ali rodando acima dos 2.700 da Amp Extreme. Bom, vamos deixar rolar.
Bom, já se passaram 2 minutos de teste. O clock ele está se mantendo em 2.700. Às vezes cai para 2.600 alguma coisa. Consumo ali 590 watts. Temperatura da GPU 62 graus, bem interessante. Da VRAM 68, hein? Muito bom isso aqui. Bom, vamos deixar rolar. Bom, agora faltando 2 minutos para encerrar o teste. O clock ali ficou em 2.700, 2.670. Vamos considerar ali entre 2.600 e 2.700, tá? Consumo ali abaixo dos 590, às vezes discava 600. Temperatura da GPU bem surpreendente, 62 graus. Temperatura de VRAM 70. Vamos ver como está o ruído? E eu tenho a impressão aqui no feeling que está um pouco mais de ruído. Vamos ver. Eu não lembro de cabeça quando eu tinha dado da GameWard. Deixa eu ligar a câmera aqui. ,51, pessoal. Dá para considerar 51, tá? É isso aí, 51. Bom, encerrando o teste aqui, ó, 2.700. Às vezes algumas quedas para 2.670. A GameWard ficou mais consistente acima dos 2.700, né? Por isso que a gente considerou entre 2.700 e 2.800. Essa aqui a gente vai considerar entre 2.600 e 2.700. 63, temperatura da GPU, e 70 de VRAM. Vamos fazer as anotações aqui. A gente pode até dar um reset aqui para não ficar esse ruído aqui, né? Vou abrir aqui o GPU-Z. Bom, o clock é aquilo que eu falei para vocês. Entre 2.600 e 2.700 MHz, correto? Consumo, vamos ver. 625, o pico. 625. 609 da Phantom GS, hein? Consumiu menos. Interessante, hein? Em 100% parece que a Phantom GS já está mais bacaninha, hein? O que falta aqui? Temperatura de GPU. Acho que aqui ela vai ganhar, hein? 63. Ah, empate. Que interessante isso aqui, hein? Difícil isso acontecer. 100% empate. E VRAM? Ah, ó a VRAM aí, ó. A VRAM da Ampex Films é o melhor temperatura, 8 graus a menos. Mas está bem pau a pau, viu? Essa aqui ganhou em clock, ganhou em consumo. Empatou em... Caramba, que susto! Empatou em temperatura de GPU. Perdeu... Aqui a gente vai colocar 100%, né? Foi em 100%. E nível de ruído eu esqueci quando estava dando 51 também, não foi? 51. Qualquer coisa, se não for isso, eu corrijo na edição, tá? Aí eu vou olhar o vídeo, mas foi isso mesmo, 51. Então, ó, empatou em nível de ruído, empatou na temperatura, ganhou na VRAM, perdeu no consumo e perdeu no clock. Tá bem parelho isso aqui, viu? Muito parelho. Agora vamos ver a Aorus Master com fã em 100%. Será que ela passa? O que vocês acham? Tem tudo para passar, né? Vamos ver. Minimizar aqui. Vamos checar o GPU-Z, tá tudo correto aqui. Vamos dar um reset aqui. Minimizou. E é só rodar. Deixa eu iniciar aqui o cronômetro.
ligar o overlay aqui. Tá lá. Já o fan ali em 100%, tá? Batendo aí a temperatura da GPU 54, ó, que maravilha. E VRAM 58. O clock acima dos 2.700. E vamos deixar rolar e a gente já volta para comentar. Bom, já se passaram 3 minutos de teste. Percebi aqui o clock da Aorus Master ligeiramente mais baixo, entre 2.600 e 2.700. Consumo ali 600 watts. Temperatura da GPU 62 graus. Temperatura de VRAM muito baixa, em 68. Impressionante. Vamos deixar rolar. Bom, agora faltando 2 minutos para encerrar o teste. O clock é aquilo mesmo, pessoal, entre 2.600 e 2.700. Temperatura da GPU aí 63 graus. Temperatura da VRAM 68. E vamos dar uma checada aqui no ruído, né? Vamos ver quanto tá batendo. Vou ligar a câmera aqui do iPhone, vamos ver. Dá para considerar 50, hein? Espera que desligou aqui. Isso mesmo, 50. Esperar o teste encerrar aqui. Dá os 10 minutos. Estabilizou ali o clock entre 2.600 e 2.700. Temperatura da GPU em 63 e da VRAM em 68. Vamos lá, deu os 10 minutos e vamos fazer as anotações aqui. Cadê? E aí? Quais são as suas apostas aí? Bom, o clock já deu menos, entre 2.600 e 2.700. Entre 2.600 e 2.700. Não, aqui deu igual. Aqui deu o clock mais alto, na verdade, foi a Phantom GS. Ela ganhou no clock das outras duas. Consumo. Vamos ver. 632. 625. 609. Tá bacana essa Phantom GS aqui, hein? 100%. 63, 63. Vamos ver a temperatura? (63) também. Empate técnico na temperatura, hein? 63. E VRAM? 70. Nossa, a temperatura de VRAM foi um absurdo aqui. Velocidade do fan ficou quanto? Ah, em 100%, pô. Deixa eu tirar esse ruído aqui, não, sempre esqueço. Pronto. E o nível de ruído ficou em 50. Correto? Bom, consumiu mais. Temperatura da GPU foi empate técnico, né? Todas em 100%, 63 até agora. VRAM aqui, empatou também aqui, ó. Com a Zotac Amp. Só a Phantom GS que é uma fritadeira de VRAM, né? Nível de ruído 51, 51, 50. Deixa eu escrever o DBA aqui. Para deixar padrão, né, minha gente? Tá aí, ó. Tá disputado isso aqui, hein? E aí? Será que vai dar pra astral?
Como que será que vai ser? Agora vamos ver com a Astral com os fãs em 100%, hein? Ó, é a mais barulhenta pelo que eu tô percebendo aqui, viu? Vamos ver, vamos ver. Vamos conferir tudo aqui. Vamos ver se tá certo aqui. Dá um reset aqui no GPU-Z. Abriu o 3D Mark. E pau! Assim no feeling dá a impressão que é a mais barulhenta. Tá lá, o fan em 100%. Fan speed. Clock entre 2.700 e 2.800. 601 watts de consumo. Temperatura da GPU 53 e da VRAM 62 nesse momento. Vamos deixar rolar. Bom, já se passaram 3 minutos aqui. O clock se manteve bem estável, viu? Entre 2.700 e 2.800. Consumo 600 watts. Temperatura da GPU 57, impressionante, muito baixo. Temperatura da VRAM 70. Muito bom isso, hein? Bom, mas vamos deixar rolar. Bom, faltando 2 minutos para encerrar o teste. O clock se manteve bem estável acima dos 2.700. Impressionante. Temperatura da GPU 57, 58. Temperatura da VRAM ficou cravadinho ali em 70. Muito bom isso. Vamos ver o ruído? A impressão que me dá é que é a mais barulhenta. Vamos ver aqui. E a câmera aqui. (54), pessoal. (54), hein? Ó, se manteve ali entre 2.700 e 2.800, 58 graus GPU, 70 VRAM. Chegou a hora da verdade, hein? Deixa eu tirar esse fã aqui do 100%, né? Em algum momento do vídeo eu esqueci de tirar, né? Normal, né, pessoal? Normal. O clock aqui ficou entre 2.700 e 2.800. Consumo, com a participação do cachorro da vizinha. Que maravilha, né? 612. Temperatura 58, impressionante. VRAM acho que foi 70, né? 72 de VRAM. Velocidade do fã aqui 100. E nível de ruído eu esqueci. Foi 54? Acho que foi 54. Qualquer coisa eu edito, se não foi isso eu corrijo aí. Vocês vão ver eu corrigindo na hora da edição aí, se vocês estiverem assistindo aí, tá bom? Vamos lá. Ó. Foi aqui, ficou com o clock mais alto. O consumo ela perde para Phantom GS, para Amp Extreme. Não, para Amp ela ganha. Menos consumo. Temperatura aqui, muito bom. Ficou a temperatura da GPU, 58. Caramba, que susto. 58, 63, 63, 63. Foi a mais fria, 5 graus mais fria do que todas aqui. Temperatura de VRAM, 72, 70. Perdeu para Horus, hein?
Mesmo com o quarto fan aqui. Perdeu também para amp. Olha que interessante, pessoal. Por isso que é bom testar, né? Só ganhou da Phantom GS, que é a fritadeira de VRAM. E foi a mais barulhenta. Não estava errado, hein? 54. Bom, vou colocar todos esses números aí na tela e a gente volta e conversa mais um pouquinho e faz uma resenha em cima disso tudo aqui. Agora sim chegou a hora da gente fazer uma análise fria e calculista dos resultados que nós obtivemos aqui. Bom, vamos lá, vamos começar aí com um fãzinho automático. Clock, vamos ver quem ficou na frente. Quando a gente coloca assim em perspectiva, fica muito mais claro, né? Vamos lá. Aqui conseguiu se manter com o clock mais alto entre 2.700 e 2.800 na maior parte do tempo do teste. Foi a Astralzinha aqui. Então, ela se mostrou aí valente, né? Vale o hype nessa parte aí, nesse quesito. E as outras ficaram empatadas, pessoal. Gigabyte aí a Aorus Master entre 2.600 e 2.700. A Gainward também entre 2.600 e 2.700. Zotac entre 2.600 e 2.700. Explicando novamente o sistema de pontuação. Aqui eu coloquei um ponto para que ficou em primeiro. Aqui fica em segundo 2, em terceiro 3, em quarto 4 pontos. Aqui somar o menor número de pontos fica na frente. Então é bem simples o esquema de pontuação. Lembrando que como ficou empatado, né, a Gigabyte, a Gainward e a Zotac, cada uma levou 2 pontos. Vamos ver aí no quesito consumo. Vamos ver quem se saiu melhor com os fãs em automático. Ó, 605, a Phantom GS. Também 605, a Aorus Master. Ou seja, né, Phantom GS e a Aorus Master empatados em primeiro lugar, 1 ponto. Em segundo aqui ficou a Astral, com 609 de consumo, levou 2 pontos. E a Zotac, por último, em 629. Teve um pico aí. Um pico aí meio desagradável, né? 3 pontos. Temperatura de GPU. Talvez esse seja um dos quesitos que as pessoas coloquem como mais importante. Não estou aqui afirmando que é o mais importante, porque tem gente que prefere silêncio, um consumo baixo. Mas aí você pode escolher qual quesito desses daqui te chama mais atenção para fazer a sua escolha, tá? Olha aqui quem se sagrou a campeã com fã em automático, 67 graus se manteve a Astral OC. Ficou de novo em primeiro aqui, hein? A Gigabyte Aorus Master não fez feio não, 72 graus com fã em automático. Tá aqui, 2 pontos. A Zotac Apex Extreme 76, 3 pontos. E a Gainward Phantom GS 78 graus. Então 1, 2, 3, 4 pontos aqui. Temperatura. A ROGzinha aqui se mostrou muito boa. Temperatura de VRAM. E aqui a gente vai ter uma surpresa, né? Por que eu digo uma surpresa? Se vocês se lembrarem, a ROG Astral, ela tem 4 fãs. Ela tem um fã na traseira. Então vamos lá, Gigabyte aqui se mostrou a melhor no quesito temperatura de VRAM, 78 graus. A ROG em segundo com 88, a Apex Extreme com 86 em terceiro. E a Phantom GS, que está muito acima das outras, né, 94 graus. Parece até, sei lá, um problema aí na escolha, talvez da pasta térmica, ou sei lá, do thermal pad escolhido, enfim. Tá estranho isso daqui. Eu abriria essa placa e trocaria thermal pad, ou, enfim, pasta térmica, eu trocaria tudo, tá? Mas tem 94 graus. A Aorus Master, mesmo com apenas 3 fãs, eu não usei aquele fã adicional dela, tá? Que vem junto na caixa, que dá pra gente colocar ali na parte de trás, aquilo ali eu acho que fica muito feio. Então ela com os 3 fãs, tá? O normalzinho aqui, tá? Então, mesmo assim ela ficou melhor do que a ROG Astral. Isso foi surpreendente pra mim. Velocidade de fãs em automático, vamos ver qual que ficou com a porcentagem mais baixa. A Aorus Master, 56%, ficou em primeiro. A Gainward Phantom GS em segundo, 57%. E a Astral em terceiro com 63%. E a Apex Extreme por último, 68%. Pessoal, isso aqui já explica bastante coisa pra gente, tá? Já explica o motivo da Astral ter ficado com a temperatura tão baixa aqui, ó, por exemplo. Por quê? Porque ela simplesmente tem uma curva de fã mais agressiva em automático. Então ela roda com 63%. Aqui, muito provavelmente, tanto na Phantom GS quanto na Aorus Master, se a gente tivesse uma porcentagem de fã mais alta rodando em automático, as temperaturas ficariam um pouco mais parecidas aqui, tá? Não vou falar que
que empataria ou que passaria, mas é uma conjectura, tá? Ficaria um pouco mais parecido. E a AMP com 68%, mesmo assim ela se manteve em 76 graus. Então agora vamos para o nível de ruído, que é uma coisa que muitas pessoas levam em consideração, viu? Tem gente que não importa muito em perder um pouquinho de clock, não importa muito se a VGA está funcionando um pouquinho mais quente, mas a pessoa quer o silêncio, a tranquilidade. E nesse quesito empatou em primeiro lugar a Phantom GS e a Aorus Master com 38 dBA, tá? 38 decibéis. A Amp Extreme 39 ficou em segundo lugar, levou 2 pontos. E a mais barulhenta foi a Astral, isso dá para perceber, 40 dBA. Pessoal, vocês podem até pensar assim, de 38 para 40 não é muita coisa assim. Dei uma pesquisada aí. De 38 para 40 é um nível de ruído assim que aumenta consideravelmente. E depois disso tudo aqui, vamos ver como ficou o ranqueamento. Pontuação final, vamos lá. Gigabyte RTX 5090 Aorus Master ficou em primeiro lugar com 8 pontos. Asus ROG RTX 5090 Astral OC com 12 pontos. GameWard RTX 5090 Phantom GS em terceiro lugar com 14 pontos. E por último a Zotac RTX 5090 Amp Extreme com 17 pontos. Eu aposto que esse resultado te surpreendeu. Bom, agora vamos ver como ficaram os resultados com as fãs em 100%. Isso serve para a gente avaliar o sistema de refrigeração das placas que aqui estão, sem considerar as curvas de fan, porque todas estarão em 100%, no seu máximo de poder de refrigeração. Então vamos começar aí para ver qual que se manteve com o clock mais alto. E tivemos um empate em primeiro lugar com a Phantom GS e a Astral OC. Ambas se mantiveram entre 2.700 e 2.800 MHz. Então cada um levou um ponto. E em segundo lugar, empatado, a Aorus Master e a Amp Extreme se mantiveram entre 2.600 e 2.700 MHz. 2 pontos. Consumo, quem foi a campeã? Qual foi a que consumiu menos? A Phantom GS 609 o pico de consumo. A Astral 612 em segundo lugar. A Amp Extreme 625, 3 pontos. E a Aorus Master 632, 4 pontos. Temperatura de GPU em 100%, hein? Olha a campeã aqui, a Astral, 58 graus ela se manteve. A Phantom GS 63, a Aorus Master 63, Amp Extreme 63, então empate triplo aqui. Cada uma levou 2 pontos. E esse empate triplo, o que a gente pode entender nele? Que muito provavelmente o sistema de refrigeração, de arrefecimento, seja lá como vocês queiram chamar, das 3 placas são muito parecidos, né? O que muda ali em automático, as temperaturas variando, são as curvas de fãs escolhidas por cada fabricante, né? Mas está vendo em 100%, com sua força máxima, as 3 se mantiveram em 63 graus. Vamos lá, temperatura de VRAM. Primeiro lugar, empatado a Aorus Master e a Amp Extreme, 70 graus. Opa, tá participando aqui do vídeo. Em segundo lugar, e aqui mais uma vez, né, interessante, mesmo a Astral tendo 4 fãs, a temperatura da VRAM dela ficou em 72 e a GameWard 78. Aqui a GameWard já melhorou bastante a temperatura, né? O que dá a impressão é que a curva de fã dela em automático não foi lá muito bem escolhido. Bom, velocidade de fã aqui, só para cumprir tabela, né? As 4 placas de vídeo estão em 100%, então 1 ponto para cada um. Nível de ruído. Aqui ficou interessante, hein? A mais silenciosa, a Aorus Master, 50 dBA. Empatado em segundo lugar, a Phantom GS e a Amp Extreme com 51 dBA. E pessoal, a Astral ela é bem barulhenta. Assim, é nítido, tá? Não precisaria nem do aparelhinho do decibelímetro para me informar que ela é a mais barulhenta. Não precisa, 54 dBA. Ó, e de 50 para 54, pessoal, é uma diferença assim absurda. Então agora vamos ver como que ficou a pontuação final, com os fãs em 100%. Tivemos um empate em primeiro lugar aí, entre a Phantom GS e a Astral, com 10 pontos. Em segundo lugar, a Aorus Master e a Amp Extreme, com 11 pontos. Bom, eu queria destacar 3 coisas negativas que a gente descobriu com esses testes aqui. Bom, eu vou começar pela Astral. Uma coisa que foi decepcionante foi a temperatura de VRAM. Não que tenha ficado extremamente alto nem nada,
Tanto é que nem foi a que ficou mais alto. Mas o fato dela ter 4 fãs e não ter ficado em primeiro lugar nesse quesito, eu achei que foi bem decepcionante. Bom, outra coisa negativa da Astral é o nível de ruído dela, tá? Ela é bem mais barulhenta do que as demais. Então isso também eu coloco como uma coisa bem decepcionante. Bom, outra coisa que foi bem negativo também foi a temperatura de VRAM que a gente teve na Phantom GS, tá? 94 graus com fone automático. Segundo a fabricante, a gente ainda tá dentro de uma faixa de temperatura segura, mas a gente compara com as concorrentes, né? E quando a gente compara com as concorrentes, ela tá bem abaixo nesse quesito. Bom, agora eu vou falar do destaque dos testes, eu acho que foi realmente a Aorus Master. Ela se distanciou bastante das demais no quesito fan e automático. E vamos ser realistas, é o que 95% das pessoas usam, né? Espetam a placa e deixam o fone automático. Ninguém vai rodar com fone 100%, ninguém aguenta aquele nível de ruído. Então aqui das 4 em cima da mesa aqui, se eu tivesse que destacar assim a melhor, pela parte técnica, pela parte prática, sem contar o hype, né? Porque a Astral ela tem um hype, ela tem um marketing super agressivo, né? A Asus ROG ela faz isso muito bem. Ela é praticamente o que a Razer já foi para os periféricos, ou ainda é, enfim. Então todo mundo sonha realmente com uma ROG, ela é muito linda, muito bem construída. Mas quando a gente coloca assim na ponta do lápis mesmo, com fone automático, e como eu disse, é o que a maioria das pessoas irão usar, a Aorus Master ela mereceria mais o hype do que a própria ROG Astral. A Amp Extreme é aquela que passa desapercebida. Eu acho ela uma das mais bonitas que a gente tem atualmente. Eu acho ela mais bonita do que a ROG Astral, e não estou falando de construção, tá? De construção, de material usado, não se trata disso. Estou falando de beleza. Puramente estética. Eu acho a Amp Extreme a mais bonita delas. Mas ela ficou ali no meio termo ali, né? Não se destacou, também não passou vergonha, passou de ano. A Phantom GS decepcionou onde eu já tinha falado, temperatura de VRAM. Mas com sons em 100%, ela se manteve ali em primeiro lugar, com o clock mais alto, empatado com a Astral. E também o consumo ela foi a mais baixo de todas, com sons em 100%. Então ela ganhou 2 quesitos ali com fone em 100%, então surpreendente. Bom, pessoal, então esse foi o review. Espero que vocês tenham gostado, porque deu bastante trabalho. Reunir tudo isso de placa, tudo isso de 50, 90 não é fácil. E a conclusão que eu chego é que o hype que a gente encontra em cima da ROG Astral é muito mais pelo marketing, né? Isso tem que ser elogiado, né? Parabéns para a Asus, que mesmo ela não apresentando assim os melhores resultados aqui, ainda se mantém como uma das placas mais desejadas de todos os tempos. Tá certo? Se você gostou do vídeo, deixa um like, compartilha, deixa um comentário aí para gerar engajamento. Se é a primeira vez que você está assistindo um vídeo aqui no canal, se inscreva, acho que você vai curtir os próximos vídeos e considere maratonar os anteriores, tem bastante dica neles. Tá certo? Abração, até os próximos vídeos. Fui!